Você já sentiu que você volta sempre pelos mesmos caminhos que não te levam a lugar nenhum? Então, nessa live, nós vamos ver como Jesus muda a história da nossa vida, mudando os caminhos por onde nós andamos. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos nas tuas mãos e nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, a sua bênção, a sua direção sobre a nossa meditação na tua palavra. Que o teu Espírito Santo se faça presente aqui e venha falar conosco pelo seu Espírito. Traz, ó Pai, coloca a minha vida em tuas mãos, traz revelação, traz direção, traz a condução para a glória e para a honra e para o louvor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Hoje nós vamos falar de quando os magos vieram se encontrar com Jesus. Nós vamos ler Mateus, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Primeira coisa, quantos reis magos tinha? Quantos magos vieram encontrar Jesus? Porque a Bíblia não diz quantos eram. Não eram 3? A gente não aprende lá no catecismo até o nome deles? Não eram 3. Não sabemos o nome deles. Aliás, a Bíblia fala magos e não fala reis magos até mesmo. E a Bíblia fala, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Não fala 3. A gente decorou e acostumou que é 3 por causa que não era 3 magos, eram 3 presentes. Porque senão a gente lê esse texto aqui, a gente vai ler com os olhos daquela imagem do presépio. O presépio, ele foi criado por São Francisco de Assis, e nada contra o São Francisco de Assis, uma figura importante da história da igreja, principalmente do catolicismo, nada contra ele, mas ele criou o presépio para encenar o nascimento de Jesus. Agora, ele criou o presépio debaixo dos conceitos dele, e ele era um homem que tinha voto de pobreza e de defesa dos animais. No voto de pobreza dele, ele precisava de colocar ali um Jesus pobrezinho. Ele bota Jesus nascendo numa estrebaria, ou numa tenda beduína, ele bota todos aqueles animais ali junto com Jesus, e ele coloca os reis magos chegando com 3 pacotinhos, né? Não é aquela imagem? 3 reis num camelinho, né? 3 camelos, 3 reis, cada um com um presentinho desse tamanho que mal você enxerga o presentinho na mão dele. Essa cena não existiu, ou pelo menos ela não foi assim. Você vai acabar com o seu presépio hoje, hein? Não, você vai olhar pro presépio assim e vai dizer, pois é, mas não é, né? Mas vou seguir em frente. Vou fazer essa maldade de acabar o seu presépio. Pois é, então não eram 3 reis magos, eram magos vindos do Oriente, que chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Você imagina a situação na cidade. Tinha um rei na cidade, o rei dos judeus naquele tempo era Herodes o Grande. Aí chega aqueles homens ali e dizem: onde está o rei dos judeus que nasceu? Como é que fica a situação? Porque nós temos que imaginar que, primeiro, não eram 3 beduínos num camelinho. Eram vários homens, talvez dezenas deles, numa caravana pomposa, trazendo presentes para um rei. Então, eles vieram com uma caravana tal que eles tinham trabalhadores, servos, para carregar os presentes. Eles tinham segurança. Eles tinham todo um aparato. Então, na verdade, chega uma caravana expressiva, chamativa, uma caravana que vem para um encontro com um rei, a ponto de que isso assustou Herodes. A ponto de Herodes olhar e dizer assim: vão me depor e vão colocar outro rei. A ponto de Herodes querer matar as crianças de Belém para não deixar esse rei sobreviver. A coisa foi poderosa. Agora, eles falam que eles viram a estrela de Jesus de Belém. Não sei se eles viram um planeta, não sei se eles viram se apareceu uma estrela específica só naquela noite do nascimento de Jesus. Eu não sei, porque eles eram astrólogos, esses magos, né? Eles estudavam
as estrelas. Era uma mistura de astrólogo com astrônomo. Eles entendiam as coisas pelas estrelas. E aí eles olham aquilo e entendem que nasceu o rei dos judeus, que nasceu o Messias. Eles não eram judeus, mas eles foram atraídos para o encontro com esse menino judeu, com esse recém-nascido judeu. Eles foram atraídos, eles estavam buscando algo. Eles vêm em busca do rei dos judeus, mas eles encontram o salvador do mundo e o rei de toda a terra. Às vezes há uma busca dentro de nós que nós não entendemos o que estamos buscando, para que estamos buscando, onde queremos chegar. Há uma busca, há um sentimento dentro da gente de encontrar algo, de realizar algo maior. Há uma inquietude dentro da gente que a gente quer algo mais. E essa inquietude dentro da gente por algo mais é o Espírito Santo movendo e acendendo a luz daquela estrela e dizendo, vai naquela direção. E muitas vezes a gente apenas quer calar essa voz dentro de nós, mas é o Espírito Santo nos chamando. É Deus movendo em nós, nos levando a encontrar realmente aquilo que Ele tem para nós. E aí quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Vocês imaginem, querido, aqui que eu digo assim, não eram 3 beduínos montados num camelinho que teriam entrado desapercebidamente em Jerusalém. Veio uma caravana enorme, poderosa, uma caravana que veio se encontrar com o rei. Uma caravana, você imagina quando agora vai ter a posse do Trump, né? Segunda-feira, né? A posse do Trump, tão esperada posse do Trump. A gente fica, eu tô assim, me pule dia 20, como dizia meu sogro, me pule 6 horas. Me pule dia 20 para o Trump tomar posse logo, né? Mas imagina os que estão indo para essa posse, os presidentes, né? As autoridades. Eles vão com uma caravana, vai vir a presidente da Itália, vai vir o presidente dos Estados Unidos, eles vão. Agora, quando o presidente do Brasil viaja, vai um grupo com ele. Tem que ter todo um aparato. O Trump queria convidar mais gente, a segurança dos Estados Unidos pediu que não, porque eles têm que preparar todo um aparato para a chegada de cada um dos presidentes. Eu estava, para vocês entenderem isso, entender o que estava acontecendo aqui na chegada dos Reis Magos. Eu estava em Jerusalém e em Belém. Eu pernoitei em Belém numa noite e em Jerusalém na outra, quando o Trump foi visitar Jerusalém e Belém. Eu estava lá. Eu vi o aparato que fizeram. Em Belém, né, os palestinos, daí eles estavam fazendo aquela maquiagem, né? Então eles estavam asfaltando a rua no dia anterior para no outro dia o Trump passar no asfalto novo. Tinha uma segurança altíssima ali, tinha soldados assim que pareciam astronautas, assim, de tão bem aparamentados. Em Jerusalém, eles botaram, tinha bandeirinhas dos Estados Unidos por toda a cidade. Quando o presidente do Brasil foi lá, tinha bandeiras do Brasil em toda a cidade. Mas naquele dia tinha bandeirinhas dos Estados Unidos em toda a cidade. E eles, por todos os caminhos, gratidão a Trump, recepção ao Trump. E eles fecharam a cidade antiga de Jerusalém para que Trump tivesse segurança para ir no muro, fazer as orações dele. Todo um aparato, toda uma coisa de segurança. E porque vai chegar um governante, vai chegar um príncipe, vai chegar um rei, vai chegar... Então, queridos, não eram 3 beduínos montados num camelinho. Vou acabar com o seu presépio, né? Não era. Era uma comitiva de reis tão impactante, tão chamativa, com roupas reais, com roupas coloridas, com roupas chamativas, cavalos, sei lá o que era, com adereços bonitos, carruagens, servos e servas, caixas e caixas de presentes, de tal forma que
perturbou o rei Herodes e perturbou toda Jerusalém. Porque chega uma caravana para o evento de se encontrar com o novo rei de Israel que acabou de nascer, com o novo rei dos judeus que acabou de nascer. Tendo se reunido todos os chefes e sacerdotes do povo e mestres da lei, quer dizer, convocaram uma reunião, você está entendendo? Eu quero que você imagine a cena. Era tão estrondosa a caravana, você ouça o burburinho que estava na cidade. E sinta a sensação de euforia e de preocupação e de perturbação. Chega uma caravana tão grande na cidade. Você imagina aí na sua cidade. Entrando uma caravana como essa que perturba a cidade inteira, a ponto de convocar uma reunião com sacerdotes, mestres da lei, e Herodes pergunta para eles onde deveria nascer o Cristo, onde deveria nascer o Messias. Herodes não era judeu, ele se tornou, ele era, não sei se ele era asmoneu, acho que ele era, e do meu, acho que ele era. Ele era de um outro povo. E ele se tornou, por questões políticas do Império Romano, ele se tornou o rei dos judeus. E agora ele está apavorado, porque vem uma caravana tão grande de reis, de magos, e que dizem que vieram adorar o rei dos judeus que acabou de nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá o meu povo. Ele cita, então aí, Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. Então, citando Miqueias 5:2, ele diz de Belém. Porque assim como Davi nasceu em Belém, ele também nascerá em Belém. Vai vir de Belém, em Salvador. E aí Herodes, ele, naquela situação, né? Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Então Herodes disse: vamos receber esses reis, vamos fazer de conta que está tudo certo, vamos fazer de conta que estamos tranquilos, vamos receber eles, vamos conversar com eles e vamos se informar com eles sobre o tempo certo de quando eles tinham visto a estrela no Oriente, né? E ele disse assim, né? Então enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Então ele usou uma astúcia, né? Ah, meu Deus, nasceu o menino, nasceu o Salvador. Né? Como é que um rei vai ficar contente que nasceu um novo rei e que esse novo rei não é o filho dele? Você entende a situação? Como é que um rei vai ficar contente que nasceu um novo rei e esse novo rei não é o filho dele? Que coisa, né? Pois é, mas é justamente isso que aconteceu aqui. Ele se fez que tinha ficado contente, ele se fez que tinha gostado, mas o que ele tinha ficado era apavorado com o nascimento desse novo rei. Ele tinha ficado apavorado com o nascimento desse novo rei. E aí ele diz: não, vão e me avisem para que eu também vá adorá-lo. Mas era a astúcia dele. E aí, depois de ouvirem o rei Herodes, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. Ao entrarem na casa, não entraram na estrebaria, não entraram na tenda beduína, entraram numa casa. Gente, o presépio bota os beduínos
Primeiro que bota Jesus nascendo numa tenda beduína ou numa estrebaria. Às vezes está numa tenda beduína, às vezes está na estrebaria, conforme quem monta ele, né? Porém, Jesus não nasceu nem numa estrebaria e nem numa tenda beduína. E Jesus não nasceu no meio de bois, vacas e não tinha um burrinho lá quando Jesus nasceu. Jesus nasceu num lugar, possivelmente dentro de uma tenda de tabernáculos, possivelmente numa parte, a parte, porque bom, eu não vou dar toda a explicação agora do local que Jesus nasceu, mas o texto está mal traduzido quando a gente tem a impressão que não havia lugar, que eles não estavam procurando hotel. A gente vê nos desenhos, né, José batendo de hotel em hotel para ver se acha um hotel. Não, eles não estavam procurando hotel. Eles tinham a casa dos parentes para ficar, porém não era adequado que o menino nascesse, que Maria desse à luz no meio daquela parte do cenáculo ali, do átrio, onde a família, os parentes dormiam ali para no outro dia subirem a Jerusalém. Não era adequado, né? Eles iam para a festa dos tabernáculos, não era adequado. Então, eles precisavam de um outro local. E esse outro local é uma outra parte do local, possivelmente na tenda de tabernáculos, porque Jesus nasceu no período da festa dos tabernáculos, que é fim de setembro, início de outubro. Mas, enfim, eu quero chegar na mensagem para você, porque eu só estou contando história hoje, né? Só estou contando história. Então, quando os magos chegaram, não foi naquela noite, como a gente vê no presépio. Quando os magos chegaram, Jesus já não estava mais lá no local onde ele nasceu. Ele estava numa casa, talvez na mesma no lugar onde ele nasceu, mas ele não era na noite que ele nasceu, ele não era na primeira noite. Quem foi visitar Jesus na primeira noite foram os pastores que estavam no campo, cuidando das ovelhas, e foram avisados pelo anjo que havia nascido em Belém o Salvador e correram para ver o que estava acontecendo. Mas os magos chegaram depois, não sei quanto tempo depois, já fazia algum tempo, porque afinal Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo em Belém. O que demonstra que ele já fazia algum tempo, eles vieram numa viagem do Oriente. Talvez Jesus já tivesse com 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei, 6 meses. E aí eles chegam ao lugar onde Jesus estava, e quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Não eram 3 reis, eram 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra. Não era um pacotinho, né, que nem a gente aprende lá faz o teatro lá do Natal. 3 beduínos trazendo seus presentes: um pacotinho de ouro, um pacotinho de mirra, um pacotinho de incenso. Não era isso. Vocês lembram que a família de José era uma família pobre de Nazaré. E eles tiveram dinheiro e condições financeiras para viajarem para o Egito, fugindo de Herodes, e se sustentarem lá por um longo tempo até que morresse Herodes. Herodes não quisesse mais matar Jesus, tinha morrido. Então, o que eles receberam foi, como diz a pastora Nisrin, né? Como árabe que ela é, né? Muito ouro, muito ouro, muito ouro. A pastora Nisrin brinca com o profeta Rudimar. Como é que ele tem que entender que eu sou árabe? Árabe precisa de muito ouro. Como é que vai ter uma árabe sem ouro? Porque lá eles dão dote, né, em muito ouro para as mulheres, né? E brincadeiras à parte, histórias engraçadas à parte, né? Eles chegam e eles entregam presentes. Porque quando você chega diante de um rei, você precisa chegar com presentes. Quando você vai se encontrar com um rei, você leva presentes para o rei. Quando você vai se encontrar com um príncipe, você leva presentes para o príncipe. Tem uma história, vou contar a história para vocês como chegou até mim, tá?
Então, se ela não é bem assim, foi o que eu ouvi. Tem um pastor muito famoso, que é o pastor Benihim. Esse pastor famoso nasceu em Jericó, se não me engano. Ele nasceu ali quando era ainda a Cisjordânia, a Jordânia, e ele estudou, ele cresceu, ele era amigo do príncipe da Jordânia. E ele cresceu ali, eram amigos, brincavam juntos, eram amigos. Filho do rei da Jordânia. E muito tempo depois, já adulto, ele foi à Jordânia. Né? Ele mora, não sei se nos Estados Unidos ou no Canadá e tal, mas depois de muito tempo ele foi à Jordânia. Ele se tornou um pastor famoso no mundo inteiro e tal, e foi à Jordânia. Quando ele foi à Jordânia, ele resolveu ir visitar o amigo dele de infância. Ele estava visitando um amigo dele de infância, mas agora esse amigo dele de infância era o rei da Jordânia. E ele chegou lá no palácio e tal para visitar e pediu a oportunidade de encontrar o rei. E eles marcaram uma audiência com ele, com o rei. Conseguiu marcar audiência. Quando ele chegou lá para marcar audiência, e aí, né, quando chegou a hora do protocolo, ninguém pode chegar diante do rei sem os presentes. E aí a pessoa que estava ali falou, e os presentes? E ele, presente? Aí ele disse, precisa de presente, porque ele não se deu conta que ele ia comparecer perante o rei e que ele precisava comparecer perante o rei com presentes. Então, quando a gente vai perante o rei, a gente vai com presentes. Todo domingo você vai no culto, você vai comparecer perante o rei para prestar um culto ao rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor Jesus. Então ele precisava comparecer com presentes. E aí ele olhou, ele não tinha nada, ele não se deu conta. Aí ele disse que ele tinha uma caneta Montblanc caríssima. Caneta caríssima. Diz que ele puxou a caneta e mostrou assim pro cara, para esse, né, recepcionista ali do rei, né, não sei como é que é o nome. Só fez assim que era insuficiente. Aí ele não sabia o que fazer, ele saiu dali, ele foi pro mercado lá e ele comprou um kit eu consigo imaginar o que ele comprou, porque eu já vi lá, né? Ele comprou um kit de ouro de peças de ouro e joias de ouro e esmeralda. E aí ele voltou com aquilo, que era o que o dinheiro dele deu para comprar, ele voltou com aquilo e entregou aquilo, e o recepcionista fez uma cara de isso aí que você vai apresentar ao rei, mas tá bom, vai, né? E ele conseguiu participar da audiência com o rei, porque antes era o amigo dele, agora era o rei. Não pelo amigo em si, talvez lá dentro, perante o rei, ele foi recebido como amigo. Mas para toda aquela estrutura ali, não era o amigo, era o rei. Ele precisava chegar como quem chega diante do rei, não do amigo. Depois, na intimidade, ele podia tratar como amigo, mas agora, na chegada, ele tinha que se postar como alguém que chegava diante do rei. E quem chega diante do rei, leva presentes. E aqui nós vemos os reis magos, né, ou os magos do Oriente, que chegaram diante do rei Jesus e chegaram com seus presentes, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. E cada um desses tem uma simbologia. Cada um desses tem algo que significa e que vai fazer a diferença. Eles ofereceram presentes. O ouro tem a ver com a riqueza, com a realeza de Jesus. O incenso ele era queimado para dar perfume ao ambiente, e também ele significava a adoração a Deus. E a mirra era um perfume da época e era também o mesmo perfume que era usado no embalsamamento. Quando Jesus nasceu, ele ganhou mirra, e quando ele morreu, eles embalsamaram ele com mirra e aloés. A mirra era um perfume caríssimo e é ainda um perfume caríssimo lá. É lá, eu sempre que vou lá, pego algum óleo de unção com mirra, né? E é caro. Se é de qualidade, se tem bastante essência, é caro. Então, queridos, Jesus, ele nasce debaixo de riqueza, de prosperidade. E não debaixo de miséria.
É claro que, para quem estava na glória com o Pai, qualquer coisa menos que isso é miséria. Para quem estava na presença do Pai, gerado em Deus antes da criação do mundo, qualquer coisa menos que isso, se fazer homem, já é uma miséria, né? Mas ele não nasce aqui na Terra sem suprimento, faltando coisa, passando necessidade, com escassez. Não nasce em escassez, ele nasce e já chega para ele ouro, incenso e mirra, e já chega a riqueza para ele e para a família dele. Então, algumas lições daqui. Quando Jesus nasceu, ele atraiu a prosperidade dessa terra para si. Quando Jesus nasceu, já ficou muito claro que ele não nasceu para os judeus. Que ele nasceu dos judeus, mas ele não nasceu para os judeus. Já ficou claro que ele nasceu sendo judeu, dos judeus, mas para a salvação das nações, porque já veio um grupo que não era de judeus adorá-lo por ser o rei dos judeus. E é até hoje, queridos. A promessa de Deus para Israel, ela continua. Mas em Jesus sendo judeu, Jesus dá o Messias para a salvação das nações. Quando Jesus vier, quando Jesus voltar, ele vai reinar em Jerusalém. Ele vai reinar como judeu, para os judeus e para as nações. Mas hoje, eles não entendem que ele é o rei dos judeus ainda. Hoje, eles ainda estão esperando a vinda desse Messias, rei dos judeus, que na verdade não vai vir, vai voltar. Mas nós fomos alcançados por essa salvação. Assim como a estrela de Belém atraiu os magos do Oriente para virem se encontrar com o Salvador, com o Messias, da mesma forma, o Espírito de Deus nos atraiu você para uma célula, atraiu você para a igreja, e ali você chegou e você teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus que você teve, você o adorou, você decidiu servir, você decidiu entregar o que você tinha para ele. Assim como aqueles reis tinham ouro, incenso, aqueles magos, né? Eu falo reis, magos, mas a Bíblia fala magos. Assim, não fala reis, né? Assim como os magos do Oriente, os sábios do Oriente, né? Assim como esses sábios do Oriente, eles tinham ouro, incenso e mirra, eles tinham prosperidade e eles entregaram o que eles tinham a Jesus. Você também entregou o que você tem a Jesus. A sua vida, todo o teu ser e também os bens materiais. Porque, queridos, nós não temos como desassociar, servir a Deus de entregar-lhe bens materiais. Quando você vai no culto de domingo, você não entenda, não há na Bíblia desassociação, desligamento de adoração e de oferta. Oferta é adoração, adoração é oferta, oferta sem adoração não é oferta, adoração sem oferta não é adoração. Eles andam juntos. Então quando você chega no culto de domingo, chegue com uma oferta. Quando você chega na presença de Deus, chegue entregando algo, entregando a sua oferta, porque faz parte da adoração. Faz parte do culto. E eles chegam diante do rei, eles têm que chegar diante do rei com presentes, senão eles não estão... É como se eles dissessem assim, você não é rei, se você não chega diante do rei com presentes. E eles entregam tudo o que eles têm de melhor ao rei. E aí a Bíblia não conta quanto tempo eles ficaram ali, não conta o que eles fizeram ali, não conta qual foi a conversa de José, de Maria com eles, não conta como é que foi em Belém a chegada. Eu vi com meus olhos, nunca imaginei, eu estava lá naquele dia histórico, no dia em que pela primeira vez um presidente dos Estados Unidos vai... orar, ou acho que foi pela primeira vez, né? Mas enfim, vai orar no muro, lá em Jerusalém, e vai a Belém, e eu estava hospedado em Belém, na rua que o Trump ia passar. Eu vi todo aquele preparativo, eu vi todo aquele alvoroço. Hoje Belém é uma cidade de porte médio, não é uma grandíssima cidade, mas é uma cidade importante da Palestina, é uma cidade próspera da Palestina, é uma cidade bonita da Palestina, uma cidade histórica. E aí, né, lá na Terra Santa, e aí toda aquela preparação para a chegada do presidente dos Estados Unidos lá, e aí eu lembro que
que a apóstola estava comigo, ela estava grávida da Lídia Radassa naquela época, e ela estava assustada, ela disse, meu Deus, eu estou assustada, está aqui toda essa segurança, meu Deus, e se tiver um atentado, alguma coisa? Eu dizia, amor, justamente com essa segurança que dá segurança, né? Tá tudo certo, né? A gente passava assim com o ônibus no meio daquela segurança e tal, tudo aquilo, todo aquele alvoroço, todo aquele aparato. E aqueles homens vieram com aquele aparato naquela cidadezinha que era na época, né? Hoje Belém é conhecida no mundo. Pessoas do mundo todo vão lá por causa da Basílica da Natividade que está lá e por causa da Mesquita de Omar que está lá, porque falam Mesquita de Omar para Al-Aqsa, a mesquita lá do Monte do Templo, né? A mesquita do Monte do Templo não é Mesquita de Omar, é Al-Aqsa. A Mesquita de Omar é em Belém, né? E as pessoas vão lá, né? Os árabes, os muçulmanos por causa da Mesquita de Al-Aqsa, os cristãos por causa da Basílica da Natividade, do Campo dos Pastores, enfim, de tudo que Belém significa para o cristianismo. Lá também é o lugar onde nasceu o rei Davi, então tem toda a história lá, tem muita história lá, muita coisa que tem lá. E aquilo deve ter parado a vilazinha. A Bíblia não conta nada disso. Mas aqueles homens, por mais poderosos que eles eram, por mais ricos que eles eram, por mais suntuosos que eles eram, eles foram recebidos pelo rei Herodes, por mais grandiosos que eles eram. No versículo 12 nós vamos ler, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E aqui eu quero fazer uma aplicação disso para as nossas vidas, né? Porque aqui Deus fala com eles para não voltar, Deus alerta eles da malignidade de Herodes, de como Herodes tinha sido falso com eles, de como Herodes queria impedir que Jesus se tornasse o rei dos judeus, né? Depois nós vemos que Herodes mandou matar as crianças em Belém. Mas o que nós vemos aqui agora é homens que após o encontro com Jesus tiveram que mudar o seu caminho, voltar por outro caminho. E eu comecei perguntando para você, às vezes você não se sente como alguém que está sempre voltando a andar em caminhos que não te levam a lugar nenhum? E eu perguntei isso. E eu quero dizer para você, queridos, que quando você tem um encontro com Jesus, a tua vida, os teus caminhos precisam mudar. Os teus caminhos mudam. Quando você tem um encontro com Jesus, os teus caminhos mudam. E essa mudança de caminho vai te levar a um novo destino e a uma nova realidade. Deus tem um novo destino para você. Um novo destino eterno e um novo caminho na terra. Guarda isso. Um encontro com Jesus leva você a um novo destino eterno e a um novo caminho na terra. Você consegue entender isso? Guarda essa frase. Se você está com Jesus, você está indo para um novo destino eterno e por um novo caminho na terra. Porque muitas vezes nós, crentes, nós só nos preocupamos com o destino eterno. Mas Jesus nos chama não só a um destino eterno, nos chama a um destino eterno e a um caminho na terra. Você consegue entender isso? Quem está entendendo aí, me fala alguma coisa. Vocês estão tão quietos hoje? Vocês estão tão quietos hoje? Acho que os assuntos lá de Gênesis estão mais polêmicos, mais empolgantes, né? Amém, Cris? Amém? Amém? Deus tem para você um novo destino eterno, mas também um novo caminho na terra. Amém, pastora Ariane? Amém? E aí tá no sul ainda ou já tá de volta lá nas praias de Palhoça? Amém, Thaís? Deus tem para você um novo destino eterno e também um novo caminho na terra, desde que você encontre com Jesus. Vai retornar hoje, boa viagem, que Deus te leve em segurança, em paz, na bênção, e que a tua chegada de volta lá em Palhoça
lá na região de Florianópolis, de Santa Catarina, seja a chegada da bênção de Deus naquela terra, naquele lugar, e da restauração do equilíbrio da natureza lá, e da situação das enchentes lá, seja a restauração disso, que a bênção de Deus te acompanhe lá. Amém, mãe? Minha mãe também tá passeando, né? O povo aí aproveitando o verão, aproveitando o tempo para passear, né? Que é tudo ao contrário, né, pastora Ariane? A gente louco para ir para a praia, e você que tá lá no litoral catarinense, aproveita as férias para vir para cá, né, pro interior, né? É assim, né? É assim mesmo que acontece, né? A gente, eu vou morar na praia e tal. Quantas vezes você vai na praia? Ah, não fui nenhuma vez, estou aqui há tanto tempo, não fui nenhuma vez. É bem assim, né? A gente tem que aproveitar mais aquilo que Deus nos coloca, né? Aproveitar mais. Eu ouço, assim, às vezes as pessoas falando assim, botei piscina lá em casa, nunca vou na piscina, só me dá trabalho. Ah, fiz tal coisa, sabe, queridos? A gente, deixa eu fazer um parênteses aqui, mas tem tudo a ver também com o que estamos falando aqui sobre o caminho na Terra, né? Tem um destino eterno, mas tem um caminho na Terra. Às vezes a gente tem um esforço tão grande para alcançar e para conquistar coisas, mas quando a gente chega lá, a gente não tem uma permissão interior para desfrutar daquilo aonde nós chegamos. E nós precisamos ser tratados por Deus para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós, mas haja diante de nós também uma condição emocional e uma condição, um desatar interior, para que a gente possa trabalhar e também desfrutar. E hoje, Shabat, é um dia de desfruto, sábado, é dia de descanso, mas essa palavra descanso não é só uma palavra no sentido de ficar sem fazer nada. Essa palavra de Shabat, de descanso, ela também tem muito a ver com desfrutar. Então, uma pessoa desatada por Deus, curada por Deus, liberta por Deus, é uma pessoa que tem prosperidade, que tem resultado, ela trabalha muito, ela faz muito, mas é também uma pessoa que tem permissão interior dentro de si mesmo, na sua mente, no seu ser, para desfrutar, dentro dos princípios bíblicos, é claro, porque às vezes as pessoas entendem desfrutar como um pecado, como fazer coisa errada. Eu não estou falando disso. Mas desfrutar daquilo que Deus deu. Então, queridos, Deus criou essa terra para que a gente viva nela. Teremos as aflições desse mundo, a Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, Jesus falou isso. Mas ele falou também, qualquer um de vocês que deixar pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, terá nessa vida 100 vezes mais em tudo que deixou, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, e a vida eterna. Então, queridos, Deus tem um caminho na terra para você. E esse caminho na terra é um caminho diferente daquele que você trilhou até chegar a Jesus. Você veio até Jesus por um caminho, mas a partir do momento que você teve o encontro com Jesus, o teu caminho é um novo caminho. Você vem até ele por um caminho, mas a partir do momento que você encontra com Jesus, o teu caminho é um novo caminho. É um novo caminho. E esse novo caminho que Jesus quer que você trilhe de agora em diante. Um caminho de bênção, um caminho de lutas, de guerras, mas de bênção, de vitória. Jesus quer que você entenda, queridos, porque a igreja entrou num ritmo de tirar o seu entendimento de que anda na terra. O ministério apostólico tem restaurado para a igreja o entendimento de que a igreja está na terra. De que a igreja é do céu, mas está na terra. De que a igreja tem um destino que é a eternidade. Mas tem um caminho que é a vida na terra. E na vida na terra, a gente... Olha, apareceu até um joinha ali na tela. Na vida na terra, a gente precisa viver nessa terra, em santidade, em comunhão com Deus, mas a gente precisa viver nessa terra. Vai ter que comer, vai ter que vestir, vai ter que ganhar dinheiro, vai ter que negociar, vai ter que... né? E tudo isso faz parte do plano de Deus para a sua vida.
E hoje Deus está dizendo para você, você teve um encontro com Jesus, para você ter um novo destino eterno e um novo caminho na Terra. Talvez os lugares que você frequentava não eram os lugares que você vai frequentar depois que você teve um encontro com Jesus. Talvez as mesas que você se sentava não é as mesas que você vai se sentar depois que você teve um encontro com Jesus. Talvez amizades, relacionamentos, eles vão ser alterados. Coisas que você achava normal, você não vai mais achar normal. Coisas que você achava certo, você vai achar errado. Coisas que você achava errado, vai achar certo. Mas você vai continuar tendo um caminho na Terra. E esse caminho na Terra de Jesus não é para tipo assim, bom, agora o teu destino é a eternidade, e como o teu destino é a eternidade, essa vida não vale mais nada para você. Não, essa vida é o caminho que você está trilhando até a eternidade. E você vai vivê-la e desfrutá-la na sabedoria, na bênção de Deus. Você vai enfrentar suas lutas, suas aflições, mas vai vencê-las no nome de Jesus. E você vai realizar seus sonhos, e você vai deixar um legado para a tua família, e você vai construir o reino de Deus, vai fazer a obra de Deus, vai implantar a obra de Deus. E vai viver a vida. E vai prosperar nessa vida. Porque Deus tem chamado muito a atenção da quantidade de pessoas que têm uma dedicação pela obra de Deus, até mesmo, mas não cuidam da sua vida. Você vai fazer a obra de Deus, você vai ser um líder de célula abençoado, a sua célula vai multiplicar, a obra de Deus vai acontecer, mas isso tudo vai ser uma obra feita com dedicação, com amor, muitas vezes com sacrifício, porém com alegria, enquanto você constrói a sua vida e desfruta dela, porque esse é o propósito de Deus para você. Amém? Mas eu estou esticando demais essa live, estou falando de várias coisas. Nós aqui concluímos a porção desta semana da leitura da Bíblia. A partir de segunda-feira, amanhã eu não faço, tem culto de manhã, tem culto de noite, então amanhã eu não faço a live, mas na segunda-feira eu volto para a nova porção da palavra. Então semana que vem teremos outra porção, começando lá em Êxodo, né, que estamos estudando e seguindo Êxodo. Vai ser uma grande bênção. Mas eu quero orar com você antes de a gente encerrar esse tempo. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Nos colocamos nas Tuas mãos e na Tua presença. Assim como estes reis chegaram à Sua presença, trazendo a adoração. Nós também fomos trazidos à Tua presença, chegamos à Tua presença, o Senhor nos chamou para Ti. Que nós possamos chegar diante do Senhor sempre com adoração, sempre com ofertas, com presentes que agradem o Senhor, que exaltem o Senhor, sempre o adorando em espírito e em verdade, sempre entregando o nosso sangue, nosso suor, nossa gordura ao Senhor. E que o Senhor receba como um presente agradável ao Senhor da nossa parte, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que, ó Deus amado, assim como aqueles reis, ó Deus, aqueles magos do Oriente, depois de se encontrarem com o Senhor, passaram a trilhar por um novo caminho, diferente daquele pelo qual eles vieram. Nós também, Senhor, possamos, ó Deus, a partir de hoje entender que o Senhor tem um destino novo de eternidade para a nossa eternidade e um caminho novo para a nossa vida nessa terra, e que nós possamos trilhar o teu caminho, porque o teu caminho é bom, perfeito e agradável. E que nós possamos viver por ele, andar por ele, e sermos abençoados por ele, andando nos teus princípios, prosperando no Senhor, sendo bênçãos para outras vidas, fazendo a tua obra, implantando o teu reino, no nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Chegamos ao final. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tenha um Shabat aí, um dia de plena paz, plenitude, descanso, um dia realmente de desfrute na presença de Deus. Ah, mas eu tenho que trabalhar o dia todo. Amém, é assim mesmo, a gente está no Brasil, né? Se a gente estivesse lá em Israel agora, seria todo organizado para esse dia, né? Nós aqui, infelizmente, a gente diz que faz no domingo, mas não faz no domingo o que é o Shabat, né? No caso, toda a festa, a alegria, o desfrute, que é o Shabat lá. Mas que Deus abençoe a tua vida, né? Deus abençoe, um abração, compartilha, essa live vai ficar salva no Instagram hoje, eu deixo sempre até, hoje e amanhã vai ficar até eu gravar de segunda.
e no Facebook fica lá de forma permanente, tá bom? Deus abençoe, beijão no seu coração. Tchau, tchau.